A tecnologia embaralhou um pouco as questões do direito penal e do processo penal, mas fiquem tranquilos que neste episódio do Conversando com o Nuti vamos esclarecer essas e outras questões. O papo é logo depois da vinheta. Conversando com o Nuti, penal e processo penal da atualidade. Professor Nuti, muito obrigado por estar de volta aqui no estúdio para gravarmos este episódio especial falando sobre tecnologia no processo e direito penal. Querendo ou não, a tecnologia ela deu uma embaralhada nas coisas, né? Então a gente tem que esclarecer um pouco para os nossos ouvintes, nossos espectadores, um pouco sobre essas questões. Então, professor, a primeira pergunta é esse geral. Como que a tecnologia influencia o direito e o processo penal? Na verdade, a tecnologia influencia toda a nossa vida hoje. Eu acho que precisaríamos até começar por aí, né? Porque o direito penal e o processo penal estão dentro desse cenário maior, onde nós todos, né, estamos inseridos. E hoje, em matéria de direito, no universo jurídico, qual é a parte tecnológica mais importante? É a tecnologia da informação e a tecnologia da comunicação, né? Então, juízes, promotores, advogados, delegados estão concentrados em trabalhos com computador, né? A época, não é, de escrever alguma coisa praticamente sumiu. O processo está informatizado, está dentro de um computador. A gente já não tem mais aqueles autos físicos, né? Não existe mais. E estamos todos, então, envolvidos naquela ideia da informação que tramita entre sistemas, não é, informatizados, e, obviamente, a comunicação entre as pessoas se faz muito hoje, não é? Por meio de WhatsApp, por meio de e-mail, enfim. É interessante que isso já está na justiça, não é? E não só na parte criminal, uma citação por e-mail, não é? Uma intimação por WhatsApp. Isso significa, na prática, a nossa tecnologia vivenciada no dia a dia. Mas vamos lembrar, obviamente, que essa imensa riqueza, né, da tecnologia também nos vai trazer dissabores, problemas, enfim, é com isso que nós temos que lidar. Perfeito. E entrando nessa questão que você falou dos sabores e problemas, aliás, achei muito interessante esses termos. Professor, quais são as principais vantagens da tecnologia no direito e no processo penal? E, em seguida, quais são as desvantagens no mesmo quesito? Bom, vamos lá. Eu elaborei, na verdade, um tema sobre direito penal e processo penal na tecnologia de hoje, né, para aulas de pós-graduação, e eu tento discutir com os orientandos e as pessoas que estão ali para aperfeiçoar os conhecimentos, variadas situações. Então, veja, em primeiro lugar, vamos lá. O que nós temos de vantagem evidente dentro do processo penal? A tecnologia nos traz o DNA. O DNA era uma coisa que não existia no passado, né? Você simplesmente fazia a construção da materialidade de um crime em uma foto, né, do cadáver, por exemplo, de um homicídio, e um médico que fazia o exame necroscópico. Mas e quem matou? Tinha que ser uma testemunha, não é? O que a tecnologia trouxe? Muita coisa. Primeiro, o verdadeiro Big Brother que nós vemos hoje, onde não tem câmera, na câmera. Então, é interessante porque eu vejo nos processos, surge filme do indivíduo praticando o crime, de tudo quanto é jeito. Furto, estupro, roubo, homicídio, porque alguém é surpreendido por uma câmera que ele nem imaginava que naquele lugar tinha. Então, veja, a tecnologia que nos trouxe isso, não é? O DNA, que evidentemente um fio de cabelo que é encontrado junto ao corpo, já identifica o autor. Eu me recordo recentemente de uma revisão criminal de uma pessoa condenada por estupro serial, vários estupros, cumprindo uma pena longa. Há uma ONG internacional que cuida de erro judiciário e essa ONG trouxe para o Brasil um apoio jurídico para ajudar as pessoas condenadas que se dizem inocentes, e ela promove o DNA, ela
tem condições de bancar. Bom, eu sei que a revisão criminal foi feita, eu não fui o relator do caso, foi um colega, mas, olha, foi a revisão criminal mais perfeita que eu já vi. Por quê? Porque o exame de DNA não só excluiu o condenado como autor do delito, como indicou quem foi. Então, realmente foi surpreendente. Nós nunca tínhamos trabalhado com isso antes, né? Então, você vê, muda até a reconstituição de um crime que pode ser feito em formato virtual, né? Em que o jurado, né, ele vê como que a trajetória da bala funcionou, porque existe recurso para isso. Então, isso é impressionante. Outra coisa, o reconhecimento facial. Já tive casos de foragidos que foram encontrados na rua. Com reconhecimento facial, tem um organismo que faz essa busca e acontece de encontrar o foragido. Isso é tecnologia. A gente não tinha antes, né? E resvala na área criminal, evidentemente. Né? Aí nós temos análises de admissibilidade de recursos nos tribunais superiores feitos com inteligência artificial. Né? Então, aquele enorme contingente de processos passa por um computador, evidentemente não precisa da atividade humana, e faz um filtro. Né? Isso daí são coisas, né, inéditas para todos. Né? Softwares de cálculo de pena, né, que o juiz não precisa mais ficar fazendo a conta, ele sai a pena, ele faz mais ou menos, ele injeta, né, os dados e sai a pena. São coisas novas, importantes, vantajosas, que a gente tem hoje e não tinha antes. Sim, e diminui muito o erro humano, né? Sem dúvida nenhuma. E lembro de uma coisa importantíssima, a teleaudiência. Não é? Porque a teleaudiência na epidemia de coronavírus foi fundamental. Eu acho que o judiciário ia fechar as portas se a gente tivesse que fazer audiência na sala, todo mundo junto. E não fosse a tecnologia, eu não sei como seria essa pandemia. Não é? Eu mesmo fiz sessões no tribunal durante 2 anos por videoconferência. Os tribunais superiores fazem até hoje. Então, é indiscutível que a tecnologia invadiu o cenário do direito em geral e também, especialmente, do direito penal e do processo penal brasileiro. Sim, isso é simplesmente, realmente é incrível. A mudança trouxe muitas vantagens, como o senhor mencionou, mas e as desvantagens, professor? Pois é, eu também fui anotando algumas coisinhas com o passar do tempo e vou tentar passar para vocês que estão nos ouvindo agora e vendo, né, a seguinte ideia. Existe a possibilidade de crescer em importância a perícia em número razoável. Isso enfraquece o juízo humano. Então, é um predomínio da perícia sobre o juízo humano do magistrado, porque ele acaba ficando refém, não é, de uma prova de DNA, não é, refém de uma reconstituição feita no computador. É difícil ele, vamos dizer assim, contrariá-la. Então, esse é um ponto que a gente está ainda apalpando. E dentro dele, veja, já temos dados de reconhecimento facial errôneo, que levou pessoa inocente, tida por foragido, para a cadeia. Isso já é fato também. Então, veja, a inteligência artificial erra. E uma das coisas que a gente tem ouvido dos especialistas na área é que todos nós temos que nos valer, sim, da inteligência artificial, mas com pensamento crítico. Vale dizer, entendendo que ela erra, que ela está aprendendo também. Então não podemos dar aquela informação que você pediu o caráter absoluto. Então veja, desvantagem, né? Porque um inocente que vai para a cadeia sem merecer é muito grave. Né? Outra coisa, cálculo de pena. Cálculo de pena eu sempre digo, poxa, mas isso é uma tarefa fundamental de um magistrado, adaptar a pena para a pessoa, porque é muito justo você ter a pena que você merece. Mas se o magistrado se acomodar, jogar os dados ali no sistema e sair uma pena que ele não medita muito, porque é mais fácil o programa de software ou a inteligência fazer para ele, nós teremos prejuízos.
Podemos ter a famosa padronização de penas. E a gente não pode, porque nós temos na Constituição o princípio da individualização da pena. Então, a cada um que é seu. Mas e se nós ampliarmos esse cálculo na base da inteligência artificial, teremos prejuízo. Erros de recebimento de recurso. Cabe o recurso, não é? Se fosse analisado por um humano. Mas a inteligência perdeu a linha, ela não tem os dados suficientes. Então ela recusa o recurso, não é? Ela erra. Como que faz? Eu me lembro de ter conversado com um auxiliar do setor de informática do Supremo Tribunal Federal e ele disse, olha, professor, às vezes a inteligência realmente barra um recurso que seria cabível. Mas aí a gente conta com o advogado. O advogado percebe que os argumentos dados ali na decisão são da inteligência artificial e ele faz uma petição ou ele faz embargos de declaração, enfim, ele entra com uma petição dizendo, olha, o meu é diferente. E aí quando ele entra com essa petição, aí vai para um ser humano. Não vai, né? Vai para um assessor do ministro ou para o próprio, não vai para a inteligência. Então, você veja, é um erro e a gente tem que saber lidar com ele. Então, essas são desvantagens, né? Nós já tivemos também advogado que fez o recurso todo com inteligência artificial e a inteligência construiu para citar jurisprudência que não existe. Ela inventou. Uma famosa alucinação, né, que a gente chama. Pois é. E o tribunal colocou ali logo de cara, dizendo o advogado usou inteligência artificial porque ele não atentou que esse recurso não existe, esse juiz nem nessa corte trabalha. Então ficou muito escancarada a ideia de que aquilo tudo que estava argumentado ali não existe, não era verdade. Isso é grave, não é? Prejudica o cliente. Na área criminal, então, piorou. Alguém pode ir para a cadeia por causa de um recurso mal feito. Não é? Então, são os equívocos que a gente tem hoje da tecnologia que temos que superar. Perfeito, professor. E é claro que a tecnologia também trouxe polêmicas nesse âmbito, né? O senhor poderia citar algumas? Olha, eu acho que uma das principais que ninguém tem ainda a resposta no meio jurídico é a famosa fake news. Por quê? Porque se cria com a maior facilidade notícias, construções feitas até por inteligência artificial que viram fake news, que são disseminadas na rede social, ofende pessoas, pode fazer apologia a crime, pode trazer problemas de variadas ordens. Como que a gente lida com fake news? Isso está aí uma resposta que ninguém tem até hoje. Essa é uma situação polêmica. Temos que criminalizar fake news? Não temos. Tem que ter um limite? Qual é esse limite? Como descobrir o que é fake news e o que não é? Porque tem até fake news que alguns chamam de fake news, que na verdade é a opinião de alguém. Que não é questão de ser fake, é questão de ser a opinião da pessoa. Isso é muito difícil. Eu acho que o Congresso hoje discute esse assunto, mas não chega num acordo. Não é? Tem que passar, vejo eu como necessário, passar pelo Congresso Nacional, por uma lei, alguma coisa, mas isso ainda está distante de acontecer. Ponto 1. Aí tem um outro ponto interessante, que são montagens. Montagens que dão problema. A ponto, de uma das coisas mais problemáticas, montagens de cenas sexuais com crianças. Isso chegou a ser criminalizado hoje. Está criminalizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Fazer qualquer tipo de pornografia por montagem. Não é de verdade. Lógico que de verdade também está. Né? Mas se você colocar uma criança e a inteligência artificial juntar o adulto, né, com uma relação sexual, isso é crime. Por quê? Porque divulga pedofilia. Né? Isso vem da onde? Da tecnologia. Tá? E aí nós temos, evidentemente, situações mais peculiares ainda. Drones, né, que invadem espaços privativos. É invasão de domicílio?
É invasão da privacidade? Esse é um assunto que estava discutindo outro em sala de aula. Falar, veja, você está na sua casa, né, no seu quintal, e tem um drone em cima, olhando tudo que você faz, fotografando dentro do seu quarto. É invasão de domicílio? Pensa, sinceramente, porque no fundo, se você, uma pessoa humana, entrar no quintal do outro sem ordem, e se aproximar do quarto onde alguém está lá, fazendo qualquer coisa, e você observar, você está dentro da casa dele, é crime. Então por que o drone pode? Na mão de outra pessoa, fazendo a mesma coisa que você faria entrando no quintal. Está entrando por você. De onde veio o drone? Da tecnologia. Então nós temos esses probleminhas, precisamos ainda discutir o que fazer, como fazer, não é? E, enfim, como tipificar e se deve, né, ser eventualmente transformado em crime ou não. Exato. E essa questão da tipificação é importante porque, obviamente, que a maior parte dos crimes que nós temos hoje no Código Penal são crimes que acontecem desde o início da humanidade. Entretanto, nós temos aí uma nova categoria de crimes, graças à tecnologia, que é o crime digital e cibernético. O senhor poderia defini-los? Bom, quando a gente fala em crime digital, crime cibernético, é aquele cometido por meio da tecnologia e basicamente usando o computador, de alguma maneira, e usando redes sociais, internet, comunicação. Esses crimes a gente costuma chamar de crimes cibernéticos próprios e impróprios. Os próprios são aqueles crimes que só podem ser cometidos com emprego de computação, não é? De hardware, de rede social, enfim, de internet. Não tem como cometer de outro jeito. E os chamados impróprios são crimes que você pode cometer pessoalmente, não é? Sem nenhum aparato tecnológico, mas também pode cometer pelo aparato tecnológico. Então, exemplo, crime próprio. Temos aí hoje o artigo 154A do Código Penal, invasão de dispositivo informático. Então, qualquer pessoa que invadiu o seu computador para bisbilhotar, furtar dados, subtrair dados, destruir dados, enfim, teu computador é tua área privada. Meu celular, smartphone é minha área privada. Invadiu, é crime. Mas veja, esse é um crime próprio. É puramente cibernético, digital, né? Você está fazendo algo com o computador, no computador, né? Aliás, veja, hoje toda a vida de uma pessoa está no smartphone. Os bancos nos obrigaram a isso. Você não é atendido no banco se você quiser pagar uma conta. Tudo é no teu celular. Você imagina, alguém invade seu celular, sabe tudo da sua vida. Esse é o próprio. Agora, veja um crime impróprio. Não é? Nós temos até um caso peculiar que é induzimento a suicídio. Induzimento a suicídio, durante anos e anos de vigência do Código Penal, mais de 80 anos, é um crime pessoal. Se você induz, instiga ou auxilia uma pessoa a se matar, e ela o faz, você vai responder por isso. O direito à vida é protegido. O que surgiu? Surgiu, hoje, a mesma situação, instigação a suicídio, feita pela internet. E chegou a um ponto tão grave envolvendo adolescentes e crianças que se colocou no artigo 122, recentemente, não faz muito tempo, que constitui instigação a suicídio também instigação à automutilação. Porque jogos advindos da internet, não pessoais, não, de computador, já fizeram adolescentes se matar. A gente tem vários casos. É só pesquisar na internet, qualquer um acha. Não é? No Brasil, fora do Brasil, nós temos o famoso jogo da baleia azul, começou na Rússia. Né? É um tipo de programa que instiga o adolescente a passar por etapas, aventuras. Começa fraco, dorme de luz apagada, vê um filme de terror, não sei o quê, e vai indo, até que começa a fomentar no adolescente, na criança, se cortar. E aí vai aumentando a prova até ela se mutilar. E com isso ela morre. E isso, ela acabou se suicidando. Então hoje está aí na lei, né?
instigar, induzir alguém à automutilação. E eu digo, esse crime foi feito por causa das crianças e dos adolescentes, que têm celular na mão, que pais e mães deixam dentro do quarto fechado com um computador, o que particularmente eu acho errado, porque muitos problemas vêm daí. Então veja, esse é um tipo de delito cibernético, sim, mas impróprio por quê? Porque você pode induzir alguém a se suicidar, não necessariamente por computador. Perfeito, professor. E quais são os crimes mais comuns nessa nossa era tecnológica? Olha, os mais comuns hoje, eu posso dizer, primeiro, temos novidade também, não faz muito tempo, o cyberbullying. O bullying, todo mundo sabe, é uma coisa muito desagradável para adultos e para adolescentes e crianças. Particularmente, eu tenho visto uma carga muito forte em cima das crianças e dos jovens, e com isso acaba gerando até suicídios, problemas graves de depressão, e o cyberbullying está tipificado em lei. Então, pela internet ou por rede social, né, nós temos aí o cyberbullying, que até tem a série famosa, que todo mundo fala dela, adolescência, né, que mostra como que o bullying é feito por meios de até emojis, né? E a criança, ou o jovem que sabe o código, está sofrendo bullying. Né? E se o pai olhar o celular, não identifica que aquilo é um bullying. Né? Nós temos também extorsão pela internet, que está ficando um problema sério. O Pix é tecnologia, tá? E do Brasil. Acontece que quando surgiu o Pix, olha, no dia seguinte eu disse, vai virar uma farra de sequestro. Não deu outra. Né? É um monte de gente agora coagida a entrar num carro, levada para um determinado local e teclando no celular, transferindo dinheiro e ficando sem nada, vai passando Pix para contas, não é, que vão se espalhando. Não é? E o Banco Central tem até projeto para fechar essa busca, né, para mais ramificação, porque está ficando um problema insuportável. Sequestro relâmpago para extorsão, para tirar dinheiro dos outros. Né? Tem a pornografia de vingança, não é? O sextortion que eles usam nos Estados Unidos é extorsão sexual. O que é extorsão sexual? Tirar foto íntima e aí começa a dizer, isso é às vezes namorado, namorada, enfim, não é? E fala, ó, se não me pagar tanto eu vou divulgar na internet. E aí, veja, tecnologia que transforma a vida no inferno. Né? E se não houvesse a tecnologia, esses crimes sumiriam. Né? Iriam ter outros delitos, mas esses não. Então, veja, são situações que o legislador também está correndo atrás. Surgiu fraude eletrônica, que é o estelionato virtual. Surgiu furto eletrônico, que não tínhamos também. Tudo isso é novidade tecnológica. Então, nós temos até crime tipificando criptomoedas, é? Falsificação e enganos promovidos em sede de criptomoeda. Veja, a criptomoeda nem é a fonte mais divulgada de aplicação para o brasileiro, mas já temos o crime. Né? Fraude em ativos virtuais. Tudo isso mostra que são crimes comuns hoje em dia. Perfeito. E quando a gente está falando de tecnologia e direito e processo penal, é aquele negócio, a tecnologia está cada dia avançando cada vez mais, novos crimes vão surgir, e claro que o Código Penal tem que ir atrás. Mas vai saber quais são os novos crimes que vão vir amanhã e tomara que o Código Penal consiga chegar atrás a tempo, né? Bom, professor, agora para encerrar o episódio de hoje, a última pergunta e uma das mais preocupantes, que é justamente quais são os piores crimes cibernéticos na sua visão? Na minha visão, hoje, são os que envolvem crianças e adolescentes. Já falei de algumas coisas antes, né, que envolvem crianças e adolescentes, até o suicídio. Mas o que realmente está preocupante é criança e adolescente com celular, smartphone, computador, sem vigilância dos pais. E de ninguém, a verdade é essa. Isso tem dado margem a problemas gravíssimos.
chegamos a condenar na nossa Câmara, no Tribunal de Justiça, estupro virtual. Um garotinho de 10 anos de idade, através de joguinhos, se comunica dentro do jogo, é um adulto passando-se por criança, daí ganha confiança, o adulto pergunta, você tem celular? Ele fala que sim. Você tem um lugar privativo para atender? Ele fala que sim, e ele tem, infelizmente. Aí ele se tranca no quarto e ele começa em tempo real conversar, agora sim, com um indivíduo que aparece como amigo, porque ele já tem confiança. E esse caso foi do indivíduo do outro lado, eu não sei se já pelo computador ou pela telinha do celular, ele mandou o garoto se despir, não é? Se masturbar, para ele do lado de lá fazer a mesma coisa. Não é? E ele acabou basicamente tendo um ato libidinoso, não é? A satisfação sexual dele à custa da criança. E os pais conseguiram descobrir, não é? A polícia entrou, localizou, não é? E, enfim, ele foi condenado a 8 anos de reclusão por estupro de vulnerável. Lembrando que estupro não precisa toque físico. Qualquer ação de constrangimento, que no caso de menor de 14 é presumidamente constrangimento, que provoque a satisfação pessoal do agente, da pessoa que faz, não é, o constrangimento para um ato libidinoso, é estupro. Então, é um exemplo muito grave, não é, do que nós já tivemos. Assim como uma série de delitos, quem tiver interesse veja no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, 240 artigo em diante, mas vários delitos de pedofilia. Montagem de foto, pornografia infantil, disseminação de fotos, filmes na internet, muita coisa na dark web, né, aquela internet que fica escondida, mas essa para mim é a grande preocupação da nossa sociedade, porque são crianças e adolescentes, é o futuro. Não é? Não podemos deixar essa geração se formar com esse perigo, não é? Com esse tipo de assédio. Então, hoje, para mim, a tecnologia traz como a maior preocupação o cuidado com a infância e juventude. Perfeito, professor. Muito obrigado pelos esclarecimentos e muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Já deixa aquele seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse episódio com aqueles seus amigos e colegas que podem se interessar por este e outros temas. Também siga a gente no Spotify, pois lá lançamos um episódio do Conversando com Nucci por semana. É isso, até a próxima.